Muito boa noite, boa noite, boa noite. Parte 1, noite de estudos pro CEA, a revanche. Após não ter passado na certificação do CEA, por uma questão, para quem não sabe, a prova do CEA são 70 questões. Eu acertei 48, sendo que o mínimo era 49 questões e não passei por uma. Mas não é por causa disso que eu vou desanimar. Mantenho o sorriso. É que nem aquelas apresentações de balé que a pessoa cai, levanta e tadã, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Essa é a ideia. Obrigado pela presença. Deixa um like, compartilha. Divulguem. Eu estudei agora a parte inicial, que é Sistema Financeiro Nacional e CMN. Não vacilem, pode ser a parte inicial do módulo 1, mas eu na prova do CEA errei a questão relacionada ao Sistema Financeiro Nacional aí, então você fica tão preocupado em estudar para a parte da matemática financeira que você não erra na matemática financeira, mas erra no basicão inicial aí. Isso pega muito pesado. As 30 primeiras questões da prova é tudo muito teórico, então você tem que estar muito bem preparado. Bora lá estudar, parte 1. Maravilha. Lembrando que esse método de estudos que eu estou colocando agora é um método que, basicamente, vamos dizer dessa forma, né? Eu estou tentando treinar, ou seja, eu estudei a parte inicial de matemática financeira, né? E a certificação pro CEA, tá, gente? Lembrando aí há muito, né, que, assim, é para ser um especialista de investimento, né, da Ambima, né? Ambima, Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, né? E muitos desejam CEA, muitos passaram. Ontem saiu o resultado para muita gente, então eu recebi, imagine só a minha felicidade de ver muitos colegas passando no CEA. Eu não consegui, mas eu sei que eles estavam estudando junto comigo e passaram. Me ocorreu, eu sempre sou muito transparente com vocês. Se eu tivesse estudado mais sozinho, não tivesse perdido tanto tempo com algumas lives, etc., talvez eu tivesse passado. Mas, gente, não é o intuito. Meu garoto tá jogando Mario 64. Então, basicamente, tem que. Tô feliz por eles, mas se eu tivesse talvez isso, talvez aquilo, então eu não fico focado nesse princípio, né? Eu não me arrependo de ter ajudado vocês, não me arrependi de ter ido mal na prova, por mesmo que seja por uma questão não passada, então saiba que eu não vou desistir aí, vou comemorar assim que passar e já vou remarcar a prova já, porque eu não quero perder tempo ficando sem a minha certificação do CEA, não. Agora que eu tenho mais desejo ainda de ter o CEA do que nunca, ainda mais por uma questãozinha, né? Vamos lá. Antes de tudo, vocês podem baixar a apostila do professor Edgar de Abreu, que é gratuita, tá? Ou vocês podem. Deixa eu pegar aqui. Ou ir lá no site da Top Invest e baixar a apostila gratuita da Top Invest também, tá bom? A minha metodologia de passar o CEA, o conteúdo para vocês, lembrando que nós já estamos gravando para o YouTube, né? Vai ser o ponto de vista do estudante. Eu tô aqui estudando, farei as minhas ressalvas, conto com os comentários de você com relação a feedback dessa parte inicial que eu vou falar do Sistema Financeiro Nacional e também da CMN, né? Por quê? Porque eu quero, além de passar, quero também ajudar vocês. Então, sim, eu tenho acesso ao conteúdo deles, então eu vou estudar o conteúdo deles, em seguida eu vou fazer aqui a live
gravada com esse intuito. E ao mesmo tempo eu treino. Quando você ministra o seu conhecimento para alguém, você está estudando também. Então, esse é um jeito que eu encontrei para estudar, transmitindo a informação. Conhecimento é aquela coisa que você, é uma das poucas coisas que você dá e não perde, né? Então, assim, saiba que eu estou muito feliz de fazer esse conteúdo aí para treinar e ajudar vocês também. Tá bom? Hum. Lembrando que essa é a parte 1. Iremos usar muito mais agora o método PEER do que antes, né? E que é o método PEER? Eu vou colocar lá na playlist certificação CEA ou retorno, né? A aula de 24 minutos do professor PEER explicando como que você deve estudar, tá bom? Então isso acho que é muito importante, tá? Primeiro de tudo, antes mesmo de falar sobre o CMN, vamos falar primeiro do Sistema Financeiro Nacional, que rege tudo aqui no Brasil, tá? Um ponto muito importante do conhecimento que é assim, né? Imagine o seguinte cenário, né? Imagine que tem dois fatores, né? O agente superavitário e o agente deficitário, que é quem pode emprestar dinheiro, se tem muito dinheiro, isso quer emprestar, e quem precisa de dinheiro para poder fazer um investimento, ou melhor, para poder fazer um empreendimento, ser empresário, ou seja, precisa de dinheiro para fazer aí o seu negócio dar certo, né? O seu capital de giro, né? Então, basicamente, essa parte do sistema financeiro nacional, né, visa regular esses dois polos, o agente superavitário e o deficitário, no caso, né? O sistema financeiro nacional é um conjunto de regras de instituições e órgãos, né, reguladores que trazem segurança, transparência e agilidade às transações financeiras do Brasil afora, né? Então, imagine só a seguinte situação, né? Quando você está usando o aplicativo do seu banco, ou você está fazendo uma transferência, um DOC, uma TED, uma movimentação financeira pagando algo, né? Como que a pessoa vai ter certeza que aquele dinheiro que você está pagando realmente vai chegar na conta dela, né? Tudo isso é graças ao sistema financeiro nacional, né? Quando você paga uma conta de água, luz, né? Estamos falando do sistema, o sistema financeiro é tudo isso. Como você faz um pagamento, recebe, né? Regula todas as suas finanças aí. Estamos falando do sistema financeiro nacional, além dele ser um intermediador financeiro, né? Que nem ele dá um exemplo aqui, né? Lembrando que eu estou usando a apostila do professor Edgar, que está de graça, então é só baixar lá e acompanhar, tá? E também estou falando da apostila da Top Invest aí para o CEA atualizada, tá bom, gente? Investidor, chamamos o investidor de agente superavitário, pode investir em dinheiro em um banco, né? Por sua vez, pode emprestar o seu dinheiro ao tomador de crédito, né? O tomador de crédito será chamado nesse módulo de agente deficitário, ou seja, quem precisa de dinheiro é o agente deficitário no caso, né? É... hum, Falamos aí do agente deficitário e do superavitário. Não vou entrar em grandes detalhes porque tem lá no texto explicando essa demanda em si, né? Um outro ponto que eu achei muito legal, né, é a questão dele citar algumas coisas técnicas. Por exemplo, quando nós falamos do spread, né, o que é o spread? É o famoso lucro, né? Você compra, por exemplo, um martelo, um pedaço de madeira e a parte do metal por R$ 5. Você encaixa os dois, faz um martelo e você vende isso a R$ 10. O seu lucro é basicamente aí vamos dizer, os R$ 5 de diferença. Isso falando de a grosso modo, né? Ou seja, a diferença do custo para o seu lucro, no caso. E os bancos atuam muito que a gente pega o dinheiro emprestado das outras pessoas, empresta, pega o dinheiro de investimento de umas pessoas, empresta para outras pessoas e, é claro, cobrando um juros um pouco maior, um custo um pouco maior desse dinheiro. E essa diferença do que ele paga para o investidor e paga para o deficitário é exatamente o spread, aí, o lucro do banco, né? Hum. Daí no final até do capítulo, né, que tá falando sobre o sistema financeiro nacional, que não dá para falar do sistema financeiro nacional
e depois falar do ACMN, né, que é o órgão máximo aí da economia, né? Então, e vamos nessa primeira parte aqui falar exatamente sobre a CMN. Primeira parte, né? Conselho Monetário Nacional, CMN, tá? Muita atenção que teve uma atualização recente aí de uma nova lei, né, que foi instituída dia 24/1/2021, né? Onde deu um pouquinho mais de poderes o Banco Central. Então, algumas coisas que eram executadas pelo Conselho Monetário, por exemplo, a autorização de emissão de papel moeda, né, agora está definitivamente com o Banco Central, tá? Então, é um ponto importante aí para não errar. O mais fácil, porque antigamente a autorização de papel moeda, a gente sempre chutava o Banco Central e era o Conselho Monetário, mas agora está definitivamente no Banco Central e agora a resposta certa é realmente o Banco Central. Coisa que confundia muito nas minhas primeiras certificações que eu tirei, tá? Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei 4.595, né, de 31/12/64, né, compõe a estrutura básica do Ministério da Economia, mas é o órgão deliberado máximo do Sistema Financeiro Nacional. Então, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, tá? E, como são 3 letras, olha só, 1, 2, 3, CMN, né? Então, basicamente, são 3 aí poderes, 3 pessoas que compõem a CMN. O primeiro é o ministro da Economia, hoje o Paulo Guedes, ministro da Economia. Gente, é importante saber que é o Paulo Guedes. Para a certificação do CEA, não. Mas para uma entrevista de emprego, os caras vão. Você vai fazer uma entrevista de emprego para trabalhar como gestor de investimentos, vamos dizer assim. Aí lá na entrevista eles perguntam, né? Vocês viram só o que o Paulo Guedes falou? Quem é o Paulo Guedes? Os caras já vão te reprovar logo de cara, né? Tem o ministro da Economia, tem o presidente do Banco Central, esses dois são o mais importantes, Bacen, que é o Roberto Campos Neto. E por último, o secretário especial, é um nome comprido, né? Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Secretário especial de Fazenda. Opa, Fazenda não. Fazenda, né? Então são 3 integrantes aí da CMN, tá? Essa é o cenário atual, tá? O que mais aqui? Ele vai ter vamos dizer assim, ministro da Economia, presidente do Conselho, né? Presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda e do Ministério da Economia. Conforme comentado, a CMN é o chefe do sistema e por isso faz, se necessário, pontuar as suas deliberações. O CMN vai deliberar, entre outras coisas, sobre, né? A gente pensa muito sobre ele como manda, né? Ele vai ter os outros abaixo dele, que é o Bacen, SUSEP, CVM, né? Previc. Então, assim, ele vai ser, né, praticamente aí o mandador, né? Ele até no top, no Eu Me Banco, que é um outro lugar que eu faço treinamento também e vejo as aulas dele, né? Ele até brincou que a CMN é o órgão máximo, né? E ele brinca também com relação à questão do. Quer ver que eu anotei aqui? Que conselho dá conselhos, né? O M é de mãe,
Quem é que manda em casa? Sempre a mãe. Ninguém manda mais que a mãe. Ele brincou, né? Então, e o N de normativo, né? Então cria normas, né? Então, assim, sempre lembrar dessas três palavras, conselho, mãe e norma, que você não vai errar, né? E lembrar também do RED, né? Que é regulamentar, né? Tem a parte dos diretrizes, né? Então tem disciplinar, no caso, né? Regulamentar. Tem a parte do zelar, né? O incentivo ao aperfeiçoamento das instituições financeiras, né? Tem a parte de expedição de normas gerais de contabilidade, estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras, né? Ele tem o zelo pela liquidez e solvência, né? Diretrizes e normas eu falei. Regulamentos, né? O disciplinar, né? Tem essa parte de, basicamente, crédito de todas as modalidades de operações creditárias, né, em todas as formas, inclusive prestações de qualquer garantia por parte das instituições financeiras, tá? Lembrando, gente, que é muito, muito importante. Você pensa que já decorou, já viu tudo que poderia aprender com relação a CMN, ou essa parte inicial, mas é fácil de errar, porque na hora da prova lá, eles sempre vão colocar alguma questão de pegadinha, alguma questão voltada a, puxa vida, deixar um duplo entendimento com relação a essas questões. Então, pode sim cair pegadinha e é muito fácil de errar. Eu mesmo errei na hora da prova, então tem que tomar cuidado com algumas questões. Então, por exemplo, se tiver na hora da prova, por exemplo, qual é a composição, né, do Conselho Monetário Nacional, órgão superior, né, dos SFN de navio, que é o Sistema Financeiro Nacional, né? Aí vocês vão responder o quê? É o secretário do Tesouro Nacional, o presidente do Banco Central do Brasil? Não. É o ministro do Planejamento? Não. O secretário da Receita Federal e presidente do país? Não, né? Então, é o ministro da Economia, presidente do Banco Central, secretário especial da Fazenda e Ministério da Economia, né? Tem que ter isso assim muito bem definido, né? Quem é responsável por determinar a meta da inflação, né? Pô, a meta da inflação é o Ministério da Economia, é o Copom, é o Banco Central, né? Muita atenção. E se for determinar a meta da inflação, que é a coisa mais importante para o país, é o Conselho Monetário Nacional. E a meta da Selic é o Banco Central. Ou seja, a palavra determinar também pode ser usada no Banco Central. Ah, mas você falou que só o Conselho Monetário Nacional determina as coisas, né? Mas vocês precisam enxergar se é uma determinação primária ou secundária. Não entendi, Thiago. Como assim uma determinação primária e secundária? Imagine a seguinte situação. Determinar meta da inflação. Meta da inflação, meta da Selic. Vai ficar mais fácil escrevendo, né? Quando escreve fica um pouco mais visível, né? Quem que vem primeiro? A meta da inflação ou a meta da Selic? A meta da inflação. Por que, que a meta da inflação vem primeiro que a Selic? Porque a meta da inflação que vai determinar a Selic. Tiago, ainda não entendi. É simples, pessoal. Por exemplo, a gasolina subiu, o preço das coisas subiu, o governo está tentando controlar a inflação. Então, por exemplo. Oi, meu amor. Então, tá tendo todas essas coisas. Então, pro ano inteiro, o governo já estipulou de 2022 a meta da inflação. Olha, Banco Central, né?
Eu quero que a inflação chegue no final de 2022 a 3,5%. E pode ter, hipoteticamente falando, uma margem de erro para mais de para 3,5% para 5% e abaixo disso 2%, ou seja, 3,5% para 3,5% é a meta, mas pode ser 1,5% para mais ou 1,5% para menos, por exemplo, né? Então, quem determina a meta da inflação é a CMN. Mas a meta, quem vai determinar a Selic é o Banco Central, Bacen. Mas o Bacen só vai determinar a meta da Selic depois que ele souber o quê? Qual é a meta da inflação. Então a palavra determinar tem que tomar cuidado quando ela tem um efeito secundário. Quando a palavra determinar tiver um efeito secundário, por exemplo, determinar a meta da Selic, você sabe que é o Bacen, porque é um fim, ou seja, determinar a meta da Selic. Por que eu tenho que determinar a meta da Selic? Porque alguém acima de mim determinou a meta da inflação, que é a CMN. Então, quando for determinar a meta da inflação, CMN. Quando for determinar a meta da Selic, Bacen. Tem que estar muito bem claro isso para vocês no caso aí, tá bom? Dando um exemplo aí curto com relação a esse ponto, né? Então, novamente, né? CMN é o chefão lá, ele só vai criar as diretrizes, as normas. Que nem a mamãe mandou, tem que fazer, ela só manda, vira as costas e vai. Regulamenta, né? Ele vai verificar as empresas, os bancos para começar a funcionar e também a solvência dos bancos para parar de funcionar. Ele tem um zelo pela liquidez das instituições financeiras, solvência. Ele vai disciplinar o crédito em todas as modalidades. Disciplinar, não vai executar nada, né? Expedição de normas gerais de contabilidade, definição de percentual das normas de recolhimento compulsório, quanto que os bancos vão cobrar de taxa quando emprestam entre eles, qual que é as normas, não é, a questão secundária, né? Política monetária, tem que tomar cuidado. Regulamentação, fixar limites, prazos, outras condições das operações de redesconto, empréstimos efetuados em quaisquer instituições financeiras, públicas e privadas da natureza bancária, né? Você notou que algumas palavras acima estão destacadas em negrito, né? Não foi um erro de edição, né? Ou seja, lá no seu manual, lá no seu PDF que você está lendo, né? As palavras são as palavras-chave para vocês não errar na hora do CMN, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus e estudem, tá? Então essa foi a primeira parte, CMN, tá? Pode deixar comentário. Compartilhe aqui do lado, aqui embaixo, ó. Tem o meu e-mail, comentários aí à vontade, tá?